Estamos ao vivo aqui no Instagram, a nossa primeira live a respeito de espiritualidade e os animais. É um tema que eu gosto muito, já abordo esse tema de espiritualidade já faz um tempo, né? Já fizemos palestras, já tive um grupo de espiritualidade e os animais que eu pretendo retornar, né? Depois dessa pandemia. E hoje eu tô aqui, peraí, deixa eu convidar a minha amiga. Vamos ver se entrou. Entrou? Alô! Ah! A minha convidada, a minha primeira convidada dessa série de espiritualidade, esta mulher que eu super admiro, que a gente já se conhece já faz um tempinho. A gente não fala muito de anos para não entregar ninguém, né? É verdade. É verdade mesmo. Deixa pra lá. Então, Por que que a esta mulher tem mulher, essa mania, né? eu admiro demais essa mulher. A gente tem uma amizade aí já faz um tempinho. E tudo na gente, a gente foi acontecendo meio sem querer, né, Sinara? É São verdade. coisas Foi assim, que têm conexão. que a gente pensa assim, foi no esbarrão e na verdade já estava ali tudo programadinho, né? Pois é. E aí eu fiz esse convite para ela e ela aceitou de primeira. E é um tema que para algumas pessoas é polêmico, para mim não é nada polêmico, é um tema que a gente vive e para quem ama animais e tem animais a vida inteira como a gente, passou por histórias, né? E eu não vou me prolongar muito, porque depois dessa live aqui, a gente vai convidar a Sinara para ir lá no canal do YouTube e aí ela vai, sabe, falar tudo que ela tem para falar. Então, assim, apresentando para quem não conhece a Sinara, ela é groomer, né? Quantos anos? 20 alguns. 20 alguns. Então, Olha, amiga, eu falo assim, que é assim, a gente sabe a idade quando a gente faz isso aqui, né? Aí isso aqui você tá com uma idade. Aí quando você começa a fazer assim, aí você faz né? isso aqui, você sabe que você já passou dos 40. Então, então você fala, então 20 alguns. Exatamente. Se eu não colocar óculos, eu não enxergo nem a convidada e nem as mensagens, né? Meu Eu Deus do também, céu. menina. Eu também. Eu tentei botar o celular distante assim, porque você vai envelhecendo e o braço vai esticando, né? Mas eu falei, não vai rolar, gente. Vou ter que botar o óculos, porque não vai rolar. Não vai ter Então, jeito. assim, é um tema que eu abordo já faz bastante tempo. Eu já tive um grupo espiritualista em que a gente aplicava reiki e fazia essas apometrias, inclusive, né, com conexão e telepatia com os animais. Mas eu queria que você contasse alguma experiência, porque assim, quem ama animais e sofre muito com a perda deles, né? A Sim, sim. gente entra num luto como se fosse alguém da nossa família, como assim são mesmo, né? Tá. E eu queria que Antes você de eu começar a falar, eu quero primeiro dar boa noite para o pessoal que entrou aqui. Deixa eu dar uma olhada. A Flávia, que é terapeuta holística também, faz várias coisas aí na parte humana e andou conversando comigo muito em relação a essa parte de animais. A Flávia Manzana, e é uma pessoa que está querendo aprender aí, faz reiki, querendo trabalhar com animais. E tem Dogs Tosa Terapia. Essa menina foi minha aluna também, ela fez um curso de terapia holística. Tem uma galera aqui, o Giovano, tem sejam Marisa, todos Brisa, bem-vindos o e eu até Igor convido Coutinho, que eu depois tenho uma vocês para. história para contar também a respeito do Igor, Expressão Ah, em Arte, legal. que é a Maíra. E vamos embora. Vamos começar a falar aí.
Eu estou aqui Antes de acompanhando. tudo, eu vou convidar toda essa galera para ir depois lá no canal, chama Vet Survival Brasil, que é o meu canal lá no YouTube, porque a Sinara vai fazer o restante dessa live, ela vai continuar lá, nós vamos marcar depois. Fala, Sinara, conte tudo. Bom, eu venho de uma família de espiritualidade muito forte, por parte de pai, que a família é kardecista, por parte de mãe são católicos, mas sempre respeitaram muito, né, tudo. E eu digo que eu convivi um pouco com tudo. Em todas, eu digo religião, embora eu não gosto de falar parte de religião, porque para mim a espiritualidade não é uma religião assim, né? Então, enfim, eu acredito em tudo, eu creio muito na força da natureza, no poder que a gente tem, né? E, incrivelmente, eu tenho coisas que eu já passei na minha vida em relação aos animais, que são experiências, assim, absurdas de companheirismo e de fases minhas que eu tive e que ciclos se encerravam em relação a isso, né? Algumas coisas em relação aos animais na minha vida. E eu tenho várias histórias para contar, né? Podem me chamar de louca, seja o que for, mas eu tenho uma cachorra que, comigo, nesta minha encarnação, ela já esteve comigo, já é a terceira vez que ela foi, e eu falei, volte, 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 e ela voltou. E ela voltou. Eu consigo identificar, sabe, por manias e coisas, e enfim, a Tiffany já está aprontando aqui, ela é danada, menina, essa daqui eu vou te falar, viu? E a história foi assim, a história da Mafalda é uma história muito bonita. A Mafalda foi uma companheira incrível que eu tive na minha vida, em fases na minha vida nas quais eu falei assim, que eu tive depressão, que eu tive síndrome do pânico, e que muita gente nem sabe que eu cheguei a ter isso, porque as pessoas me veem sorrindo, as pessoas... Rosângela, obrigada. O tema vai ser esse aí, e você vai ainda acompanhar mais coisa aí que a gente tem para falar. E a Mafalda foi uma companhia, assim, incrível. Eu me emociono muito quando eu falo a respeito dela. Há muitos anos atrás eu ganhei uma cachorra que eu coloquei o nome de Runa. E runas são pedras que os vikings usavam para, sei lá, adivinhatórias, ou seja, quem não crê, né, na leitura de runas, de cartas, de búzios, enfim. E eu botei o nome dela de Runa. E a Runa era uma companheira na minha vida durante muitos anos. Tudo que eu fazia com a Runa. Eu tenho uma amiga minha que ela ainda brincava assim, que ela falava que a Runa, ela chamava de Munra, daquele desenho, né? A de vida eterna, que não morria, mas nem por um decreto. E eu falava, deixa ela quieta aí, não deixa ela morrer, não. E a Runa foi minha companheira. Eu tinha uma moto, eu andava de moto, Cláudia, eu colocava ela aqui assim, ó, na cestinha na moto, e eu ia embora e a Runa ia. Eu ia acampar, eu levava a Runa para dentro da barraca. Me chamavam para ir numa festa, eu ia embora, eu falava, eu vou, mas a Runa vai comigo. E era uma poodlezinha. E a Runa viveu 7 anos, descobrimos um tumor na hipófise, e não tinha como tratar, então eu tentei fazer o conforto possível. Uma semana antes da Runa falecer, eu tive um sonho, e nesse sonho me dizia, se prepare, porque ela vai desencarnar. E aí eu já estava me preparando para isso, né? Para esse desencarne dela. O meu modo de ver, os animais, eles têm uma evolução espiritual, passam muita coisa, né, que a gente vê de sofrimento,
essa evolução espiritual é longa, mas eles aceitam isso, esse sofrimento, essas coisas todas, né? Inclusive alguns que vão até para o abate para serem alimentos de outras pessoas. São provações e eu vejo como se fossem assim, são questões que são levadas ao crescimento espiritual destes animais, né? É um processo longo até que se chegue, sei lá, algum dia o espírito está num grau de evolução a vir a um ser humano. Mas também digo que hoje em dia eu acredito que o grau de evolução do animal está melhor do que o do ser humano, viu? Porque é tanta coisa que a gente vê o ser humano fazer e que você fala, nem um bicho faria um negócio desse. Enfim, e aí eu tive a Runa e tive esse sonho, e a Runa, ela começava a murchar, ela definhava, ela murchava como se fosse uma maçã secando, né? E ali eu soube que ela iria desencarnar. E foi uma semana certinho, a Runa desencarnou e eu sofri muito, muito, muito com o desencarne dela, porque ela foi uma companheirona para mim também, entendeu? Na época também que eu ganhei a Runa, foi quando eu engravidei do Giovano, do meu filho, e eu tive problemas na minha gestação, de placenta prévia e tal, então foi uma gestação muito sofrida nesse sentido, porque eu queria muito ter o meu filho, e eu era bem nova, e ela me fazia companhia, porque eu tive que ficar os 9 meses com o pé para cima, entendeu? Então, assim, eu não podia fazer quase nada, e ela me fazia companhia, então ela era minha amiga, minha companheira, minha confidente. E ela morreu, ele estava com 7 anos de idade. 7 para 8 anos. Eu tinha outros cães, mas não tinha aquela conexão que eu tinha com a Runa. E eu sempre gostei muito da raça do Bulldog inglês. E eu dizia, um dia eu vou ter um, um dia eu vou ter um. 10 anos se passaram, eu estava indo trabalhar num pet shop. Eu vinha andando assim na rua e tinha uma gaiola e ela estava na gaiola, a Mafalda. E eu bati o olho nela e eu falei assim, meu Deus, que linda! E ela tinha uma manchinha azul no olho que não é uma coisa normal do Bulldog, né? E eu olhei para ela assim e ela fez um movimento e aquele movimento me remeteu aos movimentos que a Runa fazia. E ela estava deitadinha, e ela deitou depois, e quando eu cheguei perto, eu olhei assim para ela estava dormindo, eu falei assim, é você, a Runa? E ela levantou a cabeça e me olhou. E ali, naquele momento, eu falei, eu não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro, porque era no pet shop, estava vendendo. E eu disse, vou comprar, não sei de onde. E ainda falei assim, Jeová Jiré, Deus proverá, e vamos que vamos, né? E comprei a Mafalda. E foi outra vez uma grande companheira. A Mafalda viveu comigo 10 anos, e aonde eu ia, eu levava a Mafalda para tudo quanto era lugar. E quando eu estava morando aí em São Paulo, que foi quando a gente se conheceu, depois de uns 3 ou 4 anos, aí eu tive uma separação, né, do meu ex-companheiro, e eu sofri muito na situação de que eu estava numa cidade onde eu não tinha contato com muitas pessoas, poucas amizades eu estava fazendo. Em São Paulo é tudo muito distante, né? Você mora na Zona Sul, o outro mora na Zona Leste, o outro na Oeste, é tudo muito, muito distante. E mais uma vez ela foi uma companheira assim, e ficava do meu lado, e eu ia para um lado e para o outro, e aí foi quando eu tive a síndrome do pânico, e aí foi quando eu tive complicações nesse sentido de não conseguir ir trabalhar, e eu já era uma groomer que já tinha um conhecimento. Eu tive pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, você foi uma delas, o Edson Terra foi uma pessoa que me apoiou, o Luiz Serra foi a pessoa que me apoiou, mas ali no dia a dia, Cláudia, quem estava sempre do meu lado era a Mafalda.
Então, ela percebia tudo, tudo. E ela percebia tudo de todo mundo, sabe? Às vezes eu recebia, assim, pessoas que vinham na minha casa. Até tem uma amiga que eu acho que ela está aí acompanhando, a Maíra. A Maíra era minha vizinha, depois ela virou minha aluna. A Mafalda vinha aqui, sentia às vezes a necessidade que a Maíra tinha de atenção, de amizade, e lambia, 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 e sentava do lado dela, e ficava ali do lado dela. Então eu vejo muito isso, a percepção que eles têm, a espiritualidade aflorada que eles têm, que muita gente não entende, não percebe isso, entendeu? E às vezes eles se colocam até como escudo, né? Sim, Para proteger, né, a pessoa. Eles se colocam às vezes como escudo. sim. Sim. Eu li um livro, até quando eu estava em São Paulo, que chama... É um livro espírita, né? Ele tem várias partes de psicografia, várias histórias, que é assim: errar é humano e perdoar é canino. Quem nunca leu esse livro, leia. E eu li o livro a caminho do trabalho. Eu estava assim, dentro do metrô em São Paulo, o metrô em São Paulo é lotado, e eu estava lendo o livro e as pessoas olhavam assim para minha cara, porque eu fazia assim. Eu chorava de soluçar com as histórias que eu li nesse livro, e eu me identificava com aquilo, né? Uma das histórias era de um fazendeiro que viu um touro num rodeio, e ele foi lá e falou assim: pô, mas para que vocês estão fazendo isso? Amarrando, né, o saquinho do touro, fazendo esse tipo de coisa. E ele foi lá, resgatou esse touro, comprou esse touro, e assim foi se passando a história. E mais à frente foram fazer uma emboscada para matar esse fazendeiro, e esse touro estava solto no pasto dele. E quando foram matar esse homem, esse touro percebeu, se intuiu, né? E ele, quando atiraram, ele foi na frente, o touro se jogou na frente do cara e tomou o tiro, né? Então, assim, uma das histórias que tem nesse livro e que a gente vê, e esse touro, depois ele consegue entender que esse touro já tinha sido um cão dele, né, de uma outra vida desse cão. Então, a gente sabe que são processos que eles passam e que nós passamos também para essa evolução espiritual, né? E a Mafalda foi um deles na minha vida. Eu era, assim, enlouquecida por ela, enlouquecida por essa cachorra. E ela morreu dia 21 de setembro de 2018. Ela teve câncer e eu optei por não fazer a quimioterapia, mas toda a parte que eu podia fazer de terapia holística para dar um conforto para ela foi o que eu optei em fazer. Então, eu fazia Xantala, né? Eu fazia massagem, fazia tudo. Eu chegava em casa, foi um ano que eu não fazia outra coisa da minha vida, a não ser sair do trabalho e chegar em casa, e o prazer que eu tinha era chegar em casa e ficar com ela. E ela entendia tudo, ela percebia tudo que se passava na casa, ela percebia em relação às minhas alunas. Isso é uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme por todas as minhas meninas, né? Que eu digo meninas, agora eu tenho um menininho que é o Chuchu, que eu ganhei. E porque eles se doam para que eu consiga tirar o meu sustento. Então, às vezes, o meu filho fala assim: mãe, você é maluca, você tem um monte de cachorro e não sei o que e tal. E eu falo: meu filho, eu tenho que ser muito grata a eles, porque é deles que eu tiro o meu sustento. Então, eles se doam para que eu tire meu sustento, para que eu consiga dar aula, para que eu consiga me projetar no mercado, né? Então, é uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme por eles, por essa questão deles se doarem
né? Então é o que eu falo. Às vezes eu gasto mais com ele do que comigo. Eu tenho amigas que falam assim, mas você gasta muito. Eu falo, é o mínimo que eu tenho que dar, E entendeu? são Porque é parceiros, né? deles que veio minha profissão, é deles que eu tiro meu sustento, é deles que eu tenho minha companhia, é deles que eu tenho um amor incondicional, é deles que eu aprendi muita coisa, mas muita coisa. Essa semana que passou, eu teve um caso aí que eu até pedi ajuda, coisa que eu não sou de fazer, mas que realmente na situação que a gente estava, eu falei assim, eu preciso de ajuda, porque o tratamento ia ficar realmente muito caro, de uma cachorrinha, e uma pessoa que não soube cuidar, e na hora eu fiquei numa revolta, assim, absurda. E eu ainda falava com essa minha amiga, com a Cláudia, com a Flávia Manzana, que é terapeuta holística, né? E ela falava, amiga, calma. E eu falava, eu tô com ódio dessa mulher, eu tô com ódio. E aquilo me consumiu, Cláudia, por uns 3 dias, pelo estado que ela deixou o animal ficar. E hoje eu já não tô mais com esse ódio. Se ela estiver vendo essa live aí, ela vai falar assim, ai, que bom. Hoje eu já não tô mais. Eu consegui digerir isso pelo que a Nanda me passou. A cachorrinha, né? Que eu botei o nome de Nanda. Pelo que a Nanda me passou. Ela tá bem, ela tá se recuperando, mas nossa senhora, eu falei assim, o meu grau de evolução em 3, 4 dias, eu fiz assim, ó, desci, de tanto que eu xingava a mulher. Olha essa desgraçada, essa demônia, não sei o que, falar um monte de besteira. Mas foi uma coisa que, como que permite, porque é um ser indefeso e que vem aqui só para doar. Eles vêm só para doar, porque essa doação é que faz o grau de evolução deles, né? E não é todo mundo. Sim, Eles se doam para a nossa alimentação, para quem come carne, eles se doam para o nosso divertimento, eles se doam para a nossa companhia. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você dá ração super prêmio, se você dá ração de combate, não interessa se você é um mendigo, se você está fedendo, se você não está. Eles estão incondicionalmente do nosso lado. verdade. Então, desde que eu nasci com esse negócio de bicho. Às vezes meu pai fala assim, filha, você tem que andar com aquele negócio de cavalo assim, ó, que é para você não olhar para o lado e não ver um bicho na rua e não caçar. Somos duas. Ele fala assim, como que você é assim? Eu falo, mas você me ensinou a ser assim, entendeu? Eu fui criada. Boa noite, gente. Tem gente dando boa noite. Boa noite, sejam É, bem-vindos. boa noite. Eu fui criada no meio de bicho. Eu falo, pai, você me ensinou a ser assim. Você me ensinou a amar a natureza. Eu tenho recordações da minha infância dele me mostrando plantinha, aquela que você passa a mão e ela se fecha, Maria Dormideira, e umas coisas assim, sabe? Eu falo, então você me ensinou a ver essa questão de tudo que a natureza, né, as plantas, a natureza em si e os animais que doam para a gente. E a gente não sabe reconhecer isso, né? E é o que eu estava E a falando. Mafalda voltou de novo, não? Então, aí passou um tempo, eu falava assim, eu chorava. Eu chorava todo dia. Eu chorei durante uns 6 meses, te juro, não é mentira. E chorava e postava na internet que eu estava com saudades dela, que ela isso, que ela aquilo, e eu chorava porque ela era minha companheira, ela era o tudo, a Mafalda era o tudo. E eu falava assim, não, ainda não chegou a hora. Isso porque eu tenho outros, né? Mas a gente tem uma ligação, é uma ligação espiritual. Não adianta que você vai dizer que tem, tem. Tem, E tem. aí um dia eu falei assim, eu acho que eu tô pronta. Eu falei assim, deixa eu ver. E entrei num site aí e comecei a olhar, e por incrível que pareça, era uma bulldog inglês, e eu bati o olho, eu falei, eu não acredito.
Aí eu falei assim, é uma falta. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, entrei em contato com a pessoa passou o valor, eu falei, misericórdia, Senhor, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou dar um jeito, meu Deus do céu. Não adianta, gente. Eu tenho cães adotados, tá? Eu tenho animais que não são de raça, eu tenho animais que são de raça, e eu acho que isso não quer dizer nada. Quando você bate, você ama e pronto, acabou. Não interessa se é de raça, se não é de raça, se. Eu tenho, e pronto. E aí a mulher falou assim: eu vou te cobrar R$ 1.500. E eu falei assim: Jesus, Deus proverá. Eu falei assim: se for, vai dar. E menina, aí, naquela semana, me entra uma pessoa que vira para mim e fala assim: eu quero fechar um curso com você e eu vou pagar à vista. E era justamente o valor que eu cobrava à vista, era R$ 1.600. E a pessoa tinha me cobrado R$ 1.500 a cachorra. E como era no Rio, ela falou assim: eu tenho um Uber que leva para você por R$ 100. E eu falei: olha os R$ 1.600. Né? Dava certinho. E aí, e a Mafalda, durante um bom tempo, eu chegava em casa, quem quiser depois dá uma olhada aí no meu Instagram, que eu tenho vídeos dela, e eu chegava em casa, ela já estava, né, ela teve um tumor de mama, depois passou para o pulmão e passou para os ossos, né, osteosarcoma, e ela operou e eu não quis fazer a quimioterapia, porque eu achei que seria muito bruto. Então eu chegava em casa e ela ficava já olhando para minha cara e eu falava: que tem, meu bem? Que você tem, meu bem? Você tá chateada porque a mamãe tá cheirando outros cachorros, aquela coisa, e ela me fuxicava inteira, e ela ia atrás, e era aquela coisa assim, aonde eu estava, ela estava atrás, incondicionalmente. Incondicionalmente. E aí eu comprei essa cachorra e o nome dessa cachorra ficou Meu Bem. Hoje eu tenho a Meu Bem. E quem conheceu Mafalda fala assim, é Mafalda. A esposa do meu pai não consegue nem chamar ela de Meu Bem, só chama ela de Fofô, de Mafaldona, de Mafaldinha, porque assim, Claudinha, as brincadeiras, o jeito de sentar, o jeito de olhar, o barulho de fazer aquela coisa assim do bulldog, a mesma coisa, a mesma coisa. E o engraçado é que logo que a Mafalda morreu, eu falava pro meu filho assim, eu tô escutando a Mafalda chorar. Eu escutava ela. Eu escutava ela chorar, eu escutava ela latir, eu escutava ela chorar para pedir para subir na cama, entendeu? E aí eu falava assim, gente, não é possível. E passou-se, desses 6 meses que eu chorei, chorava dentro do ônibus, eu chorava o tempo inteiro com uma saudade, um vazio. E eu tinha várias outras aqui, entendeu? Mas era um vazio, uma coisa assim absurda que eu sentia. E aí, quando a Meu Bem chegou, no dia que ela chegou, eu não derramei mais nenhuma lágrima. Mesmo, foi 11 meses depois, né? Quando a Mafalda fez 1 ano que ela faleceu, eu já não chorava mais, porque a Meu Bem já estava aqui em casa. Então, assim, ela trouxe aquela coisa toda que eu tinha essa ligação, né? Com a Mafalda, a Meu Bem trouxe. E já era uma coisa que, assim, já tinha vindo da runa, entendeu? Então, eram coisas, assim, muito certas, sabe? As atitudes, os jeitos, as coisas. Recentemente, um amigo meu perdeu de uma maneira até torpe, assim, ridícula, um cachorrinho dele, que foi o Igor Coutinho. Ele é um dos criadores de Beaver.
um dos mais bonitos que eu já vi, desse canil dele. E ele tinha um cachorro que era o Thor, e o Thor foi o que deu início à vida dele como criador, e era um York, né? Então, assim, se ele diz assim, que hoje tudo que ele tem, ele deve ao Thor nesse sentido de ter animado ele para construir tudo que ele construiu. E o Thor, numa das brigas lá que estavam, ele teve que sair, foi fazer uma entrega do pet dele, e o Thor se envolveu numa briga e acabou falecendo. E ele ficou muito, muito mal, esse meu amigo, ele ficou muito mal. E eu disse para ele assim, amigo, chora, 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 tudo que você tem para chorar. Mas espera, que na hora certa você vai reconhecer o Thor e ele vai voltar. E ele fala assim, mas amiga, você tem certeza e tal? Eu falo assim, olha, eu vou te contar uma história do Chico Xavier, não sei se você conhece essa história dele, da cachorrinha dele, que era, acho que é boneca, a cachorrinha dele, ele tinha uma cachorrinha, e a boneca chegava e ele falava, vem aqui, pula aqui no colo do papai, vamos catar pulguinha, e ela ficava fazendo assim, e ele ficava brincando de catar pulguinha e tal, aquela coisa. E a cachorrinha, depois de alguns anos, veio a falecer, e ele sofreu muito com isso, porque ela era a companhia dele, né? Ele trabalhava muito, né? Espiritual. Queira ou não queira, apesar de estar sempre envolvido com muita gente, a vida dele era bem solitária, né? Sim. A não ser com espíritos, e a cachorrinha fazia muita companhia para ele, essa boneca. E ele sofreu muito com isso, né? E, nossa, o cara com um grau de evolução que... Eu espero um dia chegar lá, né? Acho que ainda vai demorar muito, mas, enfim, tô tentando. E ele disse, e uma vez ele foi visitar alguém, e alguém falou assim, Chico, vem cá, minha cachorrinha teve filhote, eu tô com os filhotes aqui, você não quer dar uma olhada? Ele, não, mas a minha boneca e tal. E aí ele falou, tá bom, eu vou ver. E nisso que ele foi olhar, tinha uma das cachorrinhas, e a cachorrinha veio até ele, e aí ele virou e falou assim, vem aqui com o papai catar pulguinha. E nessa a cachorra pulou no colo dele, e fez aquela coisa de mormicar ele aqui assim, como se tivesse. Então, ali naquele momento ele disse assim, boneca, você voltou para mim, e ele reconheceu, né? Em um dos livros dele, ele relata isso, que quando a gente tem essa ligação muito forte com um certo animal, que o processo do reencarne deles é muito mais rápido do que o nosso, né? Sim, porque justamente para que haja o tempo de vida deles aqui na Terra é inferior ao nosso, e aí o processo de reencarne deles é mais rápido, justamente para que tenha mais oportunidade. Você assistiu aquele 7 Vidas de um Cachorro? Assisti. E recentemente eu assisti um filme que eu já tinha lido o livro, que se chama A Arte de Correr na Chuva. Olha, esse eu não... Você já viu? Não, esse não. Então, o pessoal que está acompanhando, quem tiver oportunidade, assista o filme, acho que estava no Telecine, chama A Arte de Correr na Chuva, ou leia o livro, né? E, gente, eu chorava, mas eu chorava, né? É estilo esses 7 vidas de um cachorro. Também 7 ou 4, né? 4 vidas de um cachorro, acho que é isso. 7 vidas de um cachorro. E tem um outro também. E você sabe, Sinara, que eu comecei eu quero fazer essa série de lives e com esse bate-papo, porque eu acabei de ter um reencarne aqui na minha casa, entendeu? Sim.
demorou um pouco para ele voltar, que era o meu nego, que era o Morfeu, que era o meu Schnauzer gigante, mas agora ele Sim, voltou num vira-lata preto. E ele continua sendo o nego, né? sim. Mas eu o reconheci tão. Foi uma coisa muito louca, entendeu? Porque a gente tinha uma brincadeira. E o bebezinho, ele nasceu aqui, né? De uma cachorra minha, de uma Sim. labradora. E, e esse bebê, eu falei assim para ele: vamos, nego. E eu brincava com o meu Morfeu de uma brincadeira de. Eu falava: não fui eu, nego. E ele saía correndo atrás de mim. E o Aham. bebezinho, eu falei: não fui eu, nego. E ele latiu, gente. Ele latiu e veio correndo atrás de mim. Eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei em choque, É, sinceramente. é o que eu Eu não falo, que a gente esperava. consegue reconhecer, viu? E eu vou te falar, eu tenho uma ligação muito forte com cães de clientes, alguns cães de clientes, que eu falo de alguma forma, eles fizeram parte da minha vida, e quando algum deles parte, Cláudia, eu choro, choro como se fosse meu, eu fico arrasada. Eu fico arrasada. Não é porque eu perdi o Sim, meu ganha-pão, não, gente, não é nem isso, não. Eu fico arrasada, sabe? Porque é uma cliente conexão. meu, cara, eu já tive Ah, cliente meu que era velhinho e que acabou, né? Até ficou comigo internado, tudo, e que veio a falecer. Gente, eu chorava mais que o dono. mas O dono me falando. acontece coisas assim que eu fico assim, eu falo, gente, eu não acredito, aconteceu. E eu tenho uma ligação com eles, que é uma coisa assim, absurda, e a forma com que eles me recebem, sabe? E é incrível. Hoje eu fui fazer o Twig, é um Shih Tzu preto, e ele é filho da filha de uma cachorra que foi minha. E eu tenho uma conexão com o Twig, com esse daí, que é uma coisa assim muito engraçada, sabe? Porque ele entende tudo que eu falo, e aí a gente brinca, e é uma coisa, é uma recepção, assim, eu falo, gente, o que é isso? E eu sinto como se eles fizessem parte de mim. E o ensinamento que eles me dão é algo assim absurdo, sabe, Cláudia? E o que eu te falei, né, que essa semana teve esse resgate que eu fiz, e nossa, eu xingava tanto essa mulher. Ai, minha amiga, você não tem noção como eu xinguei essa mulher. E eu fiquei muito mal, porque eu fiquei numa indignação absurda. Como que uma pessoa, eu não vou falar o nome, óbvio, que eu também não acho isso legal, mas é uma pessoa que trabalha na área de saúde. Como que uma pessoa que trabalha na área de saúde deixa o animal chegar no ponto que essa cachorra chegou na minha mão? E aquilo me consumiu de uma forma que eu fiquei 4, 5 dias, eu só chorava. Eu chorava, eu chegava em casa, eu olhava para a cachorra, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E ao mesmo tempo aquilo me deu uma lição, porque eu falei assim, eu vou postar isso, esse pedido de ajuda, né? Porque até nessa situação que a gente anda de pandemia e tal, eu acho que ninguém está com condição muito financeira para isso, porque da onde eu tiro o meu sustento maior é dos cursos. E eu não estou Sim, podendo ministrar muito workshop, curso, que é onde a gente tira o grosso, né? Então, assim, não tá dando para fazer isso. E eu falei assim, eu vou pedir ajuda, eu não tenho vergonha. Eu vou pedir ajuda por ela, pela Nanda, não por mim. E, amiga, aquilo me surpreendeu de uma forma, porque foram tantas pessoas. Olha, eu não tenho condição de ajudar financeiramente, mas eu tenho condição de compartilhar. Olha, alguém que eu conheço, não sei o quê. E eu botei em grupos de Facebook, tipo, tem um grupo aqui em Niterói que chama Uma Mão Lava a Outra,
E foi um tal de pessoal compartilhando, 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 compartilhando. E ela conseguiu o tratamento todo dela, entendeu? E ela tá fazendo, e ela já melhorou de uma forma assim que eu falei assim, olha o ensinamento, porque eu tenho certeza que essa cachorra não odeia essa mulher da forma que eu tava com aquele sentimento ruim. E eu falava pra Flávia, que é essa minha amiga terapeuta, eu tô com ódio, amiga, eu tô com ódio. Ela, calma, abraça, abraça, calma, aquela coisa assim. E a Nanda foi me fazendo perceber que, Nara, deixa isso pra lá, foca em mim, eu tô aqui, vamos, né? Então, essas lições de vida que eu digo que eu tiro em relação a eles, quantas coisas eles me ensinaram. Uma das coisas maiores que eu digo para você é resiliência. Porque eu já vi pessoas que sofreram um acidente de carro e tal, e que perderam uma perna, alguma coisa assim, e essa pessoa, algumas se revoltaram, outras, né, demoraram para refazer suas vidas e tal. E, gente, você vê um animal deficiente físico, ou sem pato, ou sem olho, ou sem... Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. É uma religião. Eu acho que o aprendizado que eles deixam para a gente é que eles vivem o agora. Eles vivem o agora, eles não vivem o amanhã. Eles não sabem se eles vão ter comida amanhã, eles não sabem como vão estar amanhã, se vai ter casa, enfim, eles vivem o agora. E se o agora tá bom, eu tô com eu tô com o papai, eu tô com a mamãe, eu tô quentinho, para eles está tudo ótimo. E eu acho que a gente deveria ser mais assim, né? Hoje eu tô bem, tô ótimo. É um aprendizado que eu tenho deles, né? Nesse sentido. Será que se eu perdesse uma mão, uma perna, eu ia estar assim como eles estão? A gente se preocupa tanto com o físico, a gente se preocupa tanto com a parte estética, se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô isso, se eu tô aquilo, se eu tô não sei o quê. Eles não estão nem aí, sabe? E aí eu vou tirando esses proveitos. Então eu vejo que eles, de um todo, em todos os sentidos, nos ajudam na nossa evolução, né? Como eu estava te falando, eu tenho uma gratidão enorme por eles. Quando eu vou para uma competição, por exemplo, na hora do agradecimento, no final, eu sempre falo, eu tenho que agradecer a ele, porque esse prêmio não é só meu, entendeu? Então, assim, eu entupo de biscoitinho, de um monte de coisa. Deixa eu abaixar. Eu não sei se está dando. Vou baixar o som um pouquinho, se está dando. Como se fosse uma gratificação por ele estar ali, disposto a estar naquela condição, parado, entendeu? Por amor, me servindo por amor, sabe? E eu falo assim, esse prêmio não é só meu. Primeiro de tudo, são duas coisas que eu falo. Primeiro de tudo, eu agradeço a Deus e a Ele por estar aqui, para que eu pudesse estar aqui. Se Ele não estivesse ali, eu não ia estar ali competindo, não ia estar ali fazendo nada, né? Em relação à alimentação, eu acho que a gente tem que ser muito grato também, porque muitos se dispõem espiritualmente ao sacrifício para que nós possamos viver. Então, as pessoas não têm noção disso. As pessoas, eu acho que não têm noção disso. Eu creio que o futuro, né, ainda vai demorar, eu acho que um pouco, mas com uma tendência mais vegetariana, ou digo não carnívora, eu acho que está uma tendência, né? Eu no caso, eu não sou vegana, eu sou vegetariana, né?
eu não como carne. Mas eu acho que é uma tendência. Eu acho que no futuro de uma libertação Mas, Claudinha, animal. será que isso é só uma tendência por modismo? Ou as pessoas realmente têm consciência? Eu Entendeu? espero que Porque sim. a questão é ter, não adianta fazer por modismo, tem que ter consciência. Por isso que eu falo. Eu fiquei 2 anos e meio sem comer carne, e até por questões de saúde, o meu organismo não se adaptou, mesmo eu tomando a vitamina B12, eu voltei aos poucos a fazer a alimentação, né? De carne, mas eu levo sempre por uma parte assim de agradecimento por aquele alimento. O que eu sou absurdamente contra, tá? Aos maus tratos, entendeu? Então eu acho assim, se há uma questão de alimentação para sobrevivência, é a lei da natureza, nós temos caninos, nós somos carnívoros, eu acho que é opcional de cada um, mas existe uma coisa que se chama assim, respeito mútuo e agradecimento por aquilo, né? Mas a minha preocupação é até que ponto as pessoas não estão fazendo pura e simplesmente por modismo, entendeu? O problema, sim, também as pessoas, você vê, os indígenas caçam, né? Mas Sim, por exemplo, aquele animal, ele alimenta toda a tribo. Eles não fazem, eles não têm desperdício, vamos supor. Vamos colocar sim, assim, sim. É uma sabe? coisa consciente, né? Eles aproveitam tudo e para eles é uma coisa sagrada, né? De uma certa forma, Exato. porque eles aproveitam aquilo tudo, né? Estão absorvendo o espírito daquele animal. Eu acho fantástico os indígenas porque eles têm essa parte espiritual também. Não é só aquele alimento que ele está se alimentando daquele animal, mas eles respeitam aquele animal, né? É como Eu se, acho que isso que é o importante, né? É a gente ter esse respeito, né? Esse respeito a tudo que eles nos dão, nos servem, né? Então, assim, é o que eu falo também, que eu vejo muita gente. Eu não gosto de radicalismo, entendeu? Eu não gosto sim, desse negócio de radicalismo, essas coisas de ai, ou não compre e adote. Gente, eu acho assim: você quer comprar? Compra. Você quer adotar? Adota. Eu tenho cães comprados, eu tenho cães adotados, entendeu? Não, porque não, não me interessa. Sinara, tem criadores, eu conheço criadores maravilhosos que amam o que fazem e que tratam muito bem os animais. Então, é isso que eu estou falando, é uma questão de consciência, até às vezes também de preservação da raça, entendeu? Por exemplo, um bulldog inglês, que é a paixão que eu tenho, né, por essa raça. Um bulldog inglês, hoje em dia, ele não consegue se procriar sozinho. Ele tem que ter uma inseminação artificial, entendeu? Ele tem que fazer uma cesariana, que é o que a gente, como groomer fala, a gente estuda também origem e evolução da raça, entendeu? Então, o que acontece? Se fica só nessa situação de achar isso, vai chegar uma hora que vai ter animais ou raças extintas, e isso tudo, as pessoas não estão tendo noção que isso também prejudica o nosso ambiente, né? A natureza, o convívio, e tudo. Ninguém gosta de ver uma coisa extinta, sabe? Não é legal. Então, as pessoas têm que ter consciência da criação. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Eu acho que julgar também as pessoas. Eu acho que a gente deveria julgar menos, né? Ah, porque aquele Sim. come carne, aquele não come carne. Eu acho que a gente tem que julgar pelo caráter da pessoa, pelo que a pessoa é, né? Mais do que pelo que ela come. E, enfim, eu acho que julgar menos e ter amor a mais, né? Do que essas brigas, essas coisas que não levam a nada, né? Sim, com certeza. E saber que nosso grau de evolução espiritual está unificado aos animais também.
entendeu? Então, assim, eu só tenho sempre falar gratidão por eles estarem na minha vida, porque me ajudaram a superar várias coisas. E às vezes eu digo para você, até nenhuma terapia que eu já fiz não conseguiu, entendeu? Não tem muita explicação. Eu amo e pronto, acabou. Eles me ensinam o que é amor universal, eles me ensinam o que é um amor incondicional, entendeu? Então, essa questão de eu reconhecer a Mafalda, não só a Mafalda, teve um caso que, assim, o Leopoldo também, se hoje eu tenho no mercado o espaço que eu tenho, como o nome de groomer Sinara Camargo, eu devo ao Leopoldo, que era o meu bulldog francês, que foi em... Pô, eu já estava no mercado há muitos anos, Cláudio. E aí, em 2014, eu fui pro Groom Brasil e eu fiz um palhaço num bulldog francês, num Creative. Eu lembro. Assim, e para hoje, todo mundo está fazendo, né? Que é o recorte do pelo com a máquina. Mas naquela época, muita gente olhou e falou assim: nossa, o que é isso? Entendeu? Acho que eu estava à frente um pouco do tempo. E ali, a dona de uma empresa viu o meu trabalho, gostou do meu trabalho, e foi quando eu recebi o convite para ingressar, né? E eu fiquei nessa empresa durante 5 anos, agora que eu mudei e fui. E por incrível que pareça, as empresas que eu trabalhei, todas nessa pegada de orgânico, de vegano, entendeu? Então, sempre foi nesse sentido. Eu priorizo muito essas coisas também. Né? Respeitando os animais, né? Sim, sempre, sempre. Eu acho que tem que ter esse respeito aí por eles, né? Então, assim, nosso tempo está terminando, né? Porque a gente tem o tempo bem reduzido aqui no Instagram. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Eu vi que teve perguntas aqui. O Igor falou, a Sinara me ajudou demais a encarar de uma forma diferente esse que eu contei, que ele perdeu o cachorrinho dele. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, a gente está aqui, gente. Eu gostaria de saber. Aproveitem. Aproveitem. Em relação a terapias holísticas também, gente. Eu hiper recomendo, indico. Eu faço Chantala nos meus cães. Chantala é uma massagem que a gente faz em bebê recém-nascido, né? E às vezes eu estou assim... Eu sento, boto eles assim e vou fazendo. E até para antes de uma competição também, que eles relaxam, é uma coisa assim absurda, adoro. E hoje em dia está uma coisa... Reiki em animais também. Não é uma delícia? É maravilhoso. Adoro. É maravilhoso. Todas essas partes de terapias holísticas e cristais, essas coisas. Gente, porque eles têm alma, eles têm espírito como nós. Então, o tratamento espiritual é o mesmo. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser muito grato. Olha, Deus é tão perfeito, meu, que a pandemia veio para o homem, não veio para o animal. Entendeu? Porque eu falo, há muito tempo eu tenho falado isso, que o nome, a palavra humano se perdeu. Hoje em dia, se alguém me chama de cachorra ou de animal, para mim, eu vou te dizer, está sendo melhor do que me chamar de ser humano. Porque eu tô vendo cada barbárie que o ser humano vem fazendo que o animal não faz. Entendeu? Então, assim, eu espero que essa pandemia venha a ter uma consciência dos humanos racionais, superiores, para que tenham esse entendimento de tudo isso que está se passando, que está acontecendo, né?
Chegou naquele modismo do gratidão, 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 mas cadê a gratidão? A gratidão é você, né? Poxa, o que te custa botar um pote de água de ração na rua? Ou de água, porque água, a ração, você pode até dizer que custa, né? Mas para matar a sede de alguém, né? O que te custa, as pessoas falam tanto. Eu digo assim, Cláudia, eu sou doadora de tudo. Se alguém falar assim, não, estou precisando de um rim, beleza, vamos embora, eu dou. Entendeu? Eu tô de passagem aqui, gente. Sabe? Verdade. Eu vou doar sangue, eu vou doar plaqueta, eu vou na internet pedir para as pessoas fazerem isso. E eu vejo que as pessoas estão preocupadas com coisas e não estão fazendo. Uma live ontem com a Valéria e a gente estava falando... Eu vi a moça dos gatos. Maravilhosa. Doar o nosso conhecimento, porque agora eu vou falar tudo, entendeu? Eu quero mais é ensinar, eu quero mais é que as pessoas aprendam, eu quero que as pessoas... Eu quero compartilhar o que eu sei, não é verdade? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente tem que o humano tem que ser assim, né? Então eu vejo assim, olha, uma coisa assim, eu vi uma pessoa aqui falando que ela tem 14 gatos. Gente, eu criei uma conexão com o gato que é uma coisa assim absurda. Eu cismei que eu queria uma gata preta, porque eu sou bruxa, porque eu quero uma gata preta, porque eu quero uma gata preta, e eu ganhei uma gata preta, que se chama Évora. A Évora é da onde veio a maior bruxa de todos os tempos, que era da cidade de Évora, em Portugal. E a Évora é a coisa mais doce que eu tenho aqui dentro de casa. É uma SRD linda, maravilhosa. E eu falo assim, toda vez, às vezes, que eu estou agitada com o negócio de trabalho e não sei o que e tal, porque os cães, eles são nessa agitação e os gatos, eles já são mais aquela coisa assim. Aí eu falo, Évora, vem aqui balancear os chakras da mamãe, minha filha, pelo amor de Deus, que eu não estou com tempo de botar as pedrinhas. E eu deito na cama, Claudinha, é muito engraçado, porque ela deita, ela se estica aqui de uma forma que praticamente só não pega aqui na minha cabeça. Ela pega todos os chakras e ela fica ali um tempo e eu fico paradinha. E de repente ela levanta e tipo, acabei, pronto, levanta, mãe, que você está pronta. E esses dias a Zafrina também, que é a Sphinx que eu tenho, como o gato percebe isso? Como o gato vê a espiritualidade? E eu falo assim, como o ser humano é ignorante de dizer que gato preto dá azar. Gente, gato preto não dá azar, não. Gato preto dá muito amor, sabe? Eu sou uma pessoa muito abençoada por ter crescido numa família que me ensinou desde pequenininha respeito aos animais, respeito à natureza, agradecer à natureza sempre por tudo que ela me dá, sabe? Eu digo assim, eu não preciso de um terapeuta, eu preciso de um banho de mar. Eu, como filha de mamãe Iemanjá, entendeu? Eu prefiro um banho de mar. Se eu estiver aqui numa igreja católica, eu vou também. Se eu estiver aqui na bênção dos animais na igreja católica, eu vou também. Se eu estiver aqui numa igreja evangélica e pegar um óleo gito para passar, eu passo também. Entendeu? Tudo que... Espiritualidade é uma coisa que está dentro de você, né? Está dentro. É aquele seu Deus interior que você não precisa de uma religião em si para expressar esse Deus interior. E o que os animais têm, eles têm esse Deus interior. E que se a gente souber observar, a gente vai se conectar, né? Eu falo que a gente, às vezes, é como aquele filme Avatar, que eles têm o rabinho, que eles se conectam com os animais. Se conectam com os animais. Exato. E se a gente souber se conectar com eles, a gente entra nessa espiritualidade geral, né? E com as plantas, com os animais, com a natureza. Então, essa conexão é que foi perdida
e que a gente tem que se reconectar agora de novo, né? Para a gente poder ser o ser humano completo, né? Você vê, né, na questão da pandemia, que